Bem, gente, eu vou falar sobre educação. A gente vendo a história da educação no Brasil, desde o descobrimento até os dias de hoje, a gente não tem motivo para comemorar muito, a não ser alguns fatos importantes que têm aumentado. Por exemplo, a quantidade de matrículas aumentou bastante, né? Uma série de oferecimentos públicos de livros e outras coisas mais. Então, mas a história do Brasil, a história contada, registrada por todos os historiadores, é simplesmente desanimador. O tema educação nunca foi levado a sério no Brasil ao longo desses 500 anos. A gente fala assim, mas eu vou continuar falando um assunto que não deu certo? Um assunto que é um puxa-encolhe, um efeito sanfona permanente? Eu acho que vale a pena continuar falando. Vale a pena. Vale a pena a gente verificar que teve gente em todas as épocas interessadas em falar, em praticar, em debater, a ser vencido, né, muitas vezes, pela omissão dos governos, desde o governo imperial até os governos mais recentes, o da República, etc. Muito bem. Mas nós observamos que a educação no Brasil ela está bem escalonada. Ela tem a parte federal, que é o MEC, que cuida mais dos institutos federais, das escolas técnicas e das universidades. E essas duas instituições, universidades federais e institutos federais, absorvem um percentual do orçamento do Ministério muito grande. Mas o tema que eu falo aqui, insisto, e que todos os vibrantes políticos do passado, não precisa citar nome deles, se vocês conhecem, é a educação básica, é a educação com qualidade, é o aluno aprender mesmo, porque não existe maneira de se prosperar, de crescer, do Brasil ir para frente sem conhecimento. Isso é besteira. Qualquer país do mundo só pode ser democrático se ele tiver conhecimento. Ele só pode prosperar se o seu povo tiver instrução. Fora disso é muito difícil, porque estabelecem as classes, ricos, a classe média e a pobreza, que é a grande massa do Brasil. Não é? As escolas de pobre é muito diferente das escolas do centro das cidades. É muito, muito diferente. Então, o que nós devemos entender e aproveitar é o seguinte. Hoje nós temos no Brasil os consórcios de governadores. Os consórcios de governadores do Nordeste, do Centro-Oeste, do Norte e do Sul-Sudeste. Então, esses consórcios são belíssimos instrumentos, através do debate com seus governadores e secretários de educação, poderem desenvolver as suas atividades a partir dos estados. Eu acredito muito no trabalho dos estados e muito mais no papel dos municípios. Agora, nessa última avaliação do IDEB, a gente pode observar que a gente tira o chapéu para o Nordeste brasileiro. E o Nordeste não são os estados mais ricos do Brasil. Mas são políticas continuadas, como a do Ceará. A política do Piauí, de 4 governos, né, da Prefeitura de Teresina, é exemplar, e de outras cidades do interior, do Piauí, de Alagoas. Alagoas foi um sucesso. Pernambuco faz um trabalho lindo. Aí, fora isso, tem o Espírito Santo, tem Goiás, tem outros estados que também têm feito a sua parte. O estado do Amazonas tem feito a sua parte. Então, a minha fé, a minha crença está totalmente concentrada no trabalho dos municípios, dos prefeitos,
dos secretários. E eu vou encerrar minha fala de hoje, algum beabá básico para os prefeitos. Vai ter eleição agora. O primeiro é não nomear diretor de escola por indicação política de vereador, de quem quer que seja. Cabo eleitoral, ser secretário municipal, não pode. Você tem que procurar no Estado aquele que tem experiência, que desenvolveu um bom trabalho e trazer para o seu município, se não tiver no seu município. E assim, os diretores, os secretários são especiais. A gestão da escola, a gestão, as metas, a liderança é fundamental. Então vamos, gente, começar, ao invés de ficar só criticando, só nos aborrecendo por causa do Ministério da Educação, que muda ministro, que fala pouco e não tem visão, são novos, não tem experiência. Mas acreditar nos municípios brasileiros. É isso.